tromba das grandes que eu tomei na minha análise pré-jogo entre Vasco e Fortaleza, e minha análise pré-jogo estava baseada no momento recente das duas equipes. O Vasco tem um elenco um pouco melhor sim do que o Fortaleza. A gente fez o mano a mano aqui. Deu 6-5 pro Vasco no momento na temporada. E olha que o momento do Vasco na temporada não é bom. Ou não era bom, né? Vinha de 9 jogos sem saber o que é vencer. A última vitória do Vasco foi contra o Sport, faz mais de um mês, em São Januário por 3-1. E sem o Vasco praticar um grande futebol. Bom deixar bem claro. Aí, pô, perdeu pro Porto Cabelo 4-1, foi humilhado, apanhou pro Lanús na Sul-Americana, perdeu pro Vitória na Série A por 2-1 de virada com um jogador a mais em campo, desde o primeiro tempo, desde os 33 minutos do primeiro tempo, perdeu também pro Palmeiras, uma sequência negativa, o treinador é Fernando Diniz, que eu não gosto, e eu esperava que o Vojvoda fosse neutralizar as ações de Fernando Diniz, taticamente falando. Aí eu analisei todo o contexto da temporada, no recorte recente do Vasco e do Fortaleza, e o Fortaleza vem numa crescente. 7 jogos sem saber o que é perder, vem apresentando um futebol mais consistente, mais redondinho, sabe marcar pressão, sabe jogar fechado também, explorando as jogadas em transição. Eu pensei, o Fortaleza vai vencer o jogo. 2-1 foi meu palpite para o Fortaleza vencer. Tomei foi tromba. O Vasco meteu 3-0, fora os ameaços, e mereceu muito construir esse placar, tá? E assim, mais uma vez, gente, o Fortaleza melhorou de produção, não é um time que, se jogar o que jogou no recorte dos últimos 8 jogos, englobando de hoje na média, não é um time que vai cair para a Série B, mas é um time que vai oscilar naturalmente. Aquele Fortaleza de G4 do ano passado, eu acho quase que impossível se repetir aquilo com esse elenco. Se chegar novas peças, o time tiver muito melhor daqui a 3, 4 meses, contratando 3, 4 jogadores de muita qualidade, pode até ser que o Fortaleza repita a campanha do ano passado, mas com esse elenco limitadíssimo em comparação aos times que têm maiores investimentos, Flamengo, Palmeiras, sei lá, vamos pegar ali um Internacional, um Botafogo da vida, um São Paulo, o elenco do Fortaleza é limitado, gente, essa é a realidade. Ah, então eu tenho papote que é lanterna, cara, a gente já cansou de falar sobre isso, daqui a pouco a gente chega lá, irmão. Daqui a pouco a gente chega no meu esporte. Eu não tô comparando Fortaleza com o esporte. Eu tô comparando Fortaleza com a galera do G6 que tem maiores investimentos. Então, a tendência é que o Fortaleza oscile, normal, natural. Perder do Vasco São Januário, normal. Dos 7 pontos que o Vasco tinha conquistado antes do jogo de hoje, os 7 foram em São Januário. Dos 7 gols que o Vasco tinha feito, 5 foi só de Verratti. E hoje, dos 3 gols que o Vasco marcou, 2 foi de Verratti. É o jogo muito em função dele. E tá certo, o jogo do Vasco tem que ser esse mesmo. Já que é um cara que tem um ótimo posicionamento na grande área, que tem boa força física para disputar com os zagueiros, que tem uma boa cabeçada, uma boa impulsão, e tem faro de gol. Porra, bola nele, irmão, não tem para onde. Dito isso, tabela em tela aqui para vocês, o panorama nesse momento da 9ª rodada do Brasileirão. O Ceará venceu do Sport, esse aí eu cravei o resultado, falei que o Ceará ia vencer por 2-0 e aconteceu. A gente cravou aqui na live pré-jogo, né? Eu acertei esse placar e deu a lógica, né? O Ceará subiu ali uma posição, é o 5º colocado com 15 pontos conquistados, campanha impecável, como a gente já falou aqui, venceu do Sport no confronto direto, venceu do Vitória no confronto direto, venceu do Grêmio no confronto direto, venceu do Vasco no confronto direto, tudo isso no Castelão, pô, barra PV. Empatou contra o São Paulo, empatou contra o Bragantino e aí perdeu o jogo fora de casa contra o Juventude e contra o Bahia. Ou seja, uma campanha do Ceará impecável, irretocável até o momento. É o melhor nordestino na Série A. Tá fazendo o seu papel. E assim, mais uma vez, alô torcida do Ceará, não achem que tá tudo certo e que tá garantida a permanência na Série A não, viu? Um terço já foi concluído. Se você tá projetando a permanência na Série A, 45 pontos, o Ceará já somou os 15. Um terço foi concluído com sucesso, verdade. Mas lembrem-se, a sequência do Ceará mais difícil começa nos próximos jogos. E mais uma vez, esse primeiro turno do Ceará era justamente o primeiro turno para criar gordura, para queimar essa gordura no segundo turno. E o Ceará está fazendo isso muito bem. Tem uma janela de julho aí que eu acho que o Ceará vai precisar se reforçar para deixar o grupo mais encorpado e mais qualificado. E se aproveitar bem a janela, talvez nem corra risco de cair. Talvez consiga uma estabilidade ali no G10, G12, sei lá, ou algo do tipo assim, sei lá, se trouxer muitas boas peças, pode até beliscar um G8 aleatoriamente aqui, eu tô chutando, especulando, tá, gente? Não tô falando que isso vai acontecer propriamente dito, mas o campeonato do Ceará, sim, até o momento é impecável, ainda não dá para cravar que o Ceará não vai cair mais, óbvio que não, mas traz muitos indícios de que vai ser muito forte nessa briga aí
para não cair. Nesse momento nem é a briga exata do Ceará, a briga para não cair, olhando a pontuação, mas a gente sabe que o Campeonato do Ceará, Léo Condé sabe, os jogadores sabem, o presidente sabe, a diretoria sabe, mesmo sendo quinto, o Ceará poderia ser líder, irmão. O pensamento seria, peraí, pô, a gente não chegou nos 45 pontos, não. Humildade e pé no chão. E acho que esse tem que ser o pensamento. Bom, dito isso, campanha impecável. Vasco 3-0 no Fortaleza. O Fortaleza oscilou para baixo agora, é o 14º colocado com 10 pontos, a 1 ponto da zona do rebaixamento. O Grêmio perdeu hoje para o São Paulo por 2-1. E é o que eu canso de falar para vocês, cara. O Grêmio vem apresentando um futebol, assim, terrível desde o início da Série A. O Grêmio só tem, nesse momento, 9 pontos. Não é pelo futebol que pratica não, tá, gente? Que o Grêmio até agora não fez um bom jogo na Série A. Pra você falar, porra, que bom jogo do Grêmio aqui, merecia vencer muito esse jogo. Não tem, cara. Na média, é um time que, na maior parte do tempo, ou o jogo merecia ser empate ou merecia perder mesmo. Se fosse pelo futebol apresentado, o Grêmio deveria ter uns 5 pontos nessa Série A aí. 5, 6 pontos. Nada muito além disso. Tem 9 e tá na zona. E olha essa estatística aqui de São Paulo e Grêmio. O São Paulo teve 20 finalizações contra 3 finalizações do Grêmio. Detalhe que o Grêmio sai na frente do placar, tá no primeiro tempo. Depois sofre a virada com gol de cabeça de Arboleda. Não lembro agora se foi de cabeça, agora de cabeça tô esquecido. De cabeça tô esquecido. E um gol de Silva de pênalti na reta final do segundo tempo. Mas quem abre o placar foi o Grêmio no finalzinho do primeiro tempo com gol de Aravena, jogada em transição. Então o Grêmio praticamente não ameaça. É um time que chega muito pouco em transição. Com esse futebol patético, na minha opinião, de Mano Menezes. Para mim é um treinador muito fraco, tá? Eu detesto ele. Assim como eu não gosto de Fernando Diniz. Mas começou bem. 3-0 na Série A. Beleza que o jogo passado foi contra o Lanús, perdeu por 1-0 lá na Argentina, né? Mas na Série A, na estreia dele na Série A especificamente, em São Januário, meteu 3-0 e o torcedor do Vasco tá feliz e empolgado, né? Óbvio, é um jogo só, é bom frisar isso. É um jogo, pô. A galera já tá falando, todo mundo falou que o Fernando Diniz é fraco. Eu não gosto dele como treinador, não. E isso não é uma análise baseada em coisas aleatórias. Isso é ver o retrospecto recente de Fernando Diniz. Eu não tô falando em voz da minha cabeça falar. Isso aqui é análise do recorte recente. Se ele vai conseguir se adaptar e corrigir os seus erros para o trabalho dele no Vasco, vamos aguardar. Nesse primeiro jogo foi muito bem. Muito bem, o Vasco venceu por 3-0. O Vasco é o 11º colocado com 10 pontos conquistados em 9 jogos. 37% de aproveitamento, isso dá uma projeção de 42 pontos conquistados, projetando até a 38ª rodada, se o aproveitamento continuar. Bom frisar isso. Sobre aproveitamento, eu não fiz ainda nenhuma análise de tabela profunda, tá? Por quê? Porque é muito cedo. 9 rodadas e tal, a projeção do 17º é chegar a 38 pontos. Por quê? Porque somam 9 pontos e 9, é bem simples, só é projetar o futuro, é chegar a 38 pontos. E a projeção do Vitória, se a gente for parar para analisar, de 37% é fazer em média de 42 pontos. Ou seja, para quem está na zona do rebaixamento vai ter que fazer 43 pontos. Olhando a projeção atual do 16º colocado, que é o Vitória e o Internacional, e o Fortaleza também, que tem o mesmo aproveitamento, né? E o Vasco também, né? Que também tem o mesmo aproveitamento. É o que diferencia ali é saldo de gols, número de vitórias e por aí vai. Daria 42 pontos. E aí você vai ter que fazer 43 para escapar. No caso do Sport, o Sport vai ter que fazer 41 pontos. Ou seja, em média de 12 vitórias e 5 empates, seria isso. Seria basicamente 17 jogos sem perder em 29 para disputar. Ou seja, mais de... É quase um turno que o Sport vai ter que fazer a partir de agora, sem saber o que é perder. É isso aí que o Sport tem que fazer. Meu patrão, é tromba das grandes. A campanha do Sport é ridícula, todo mundo já sabe, apanhou de todo mundo, só no apoio do São Paulo e do Fortaleza. Imagina se Caleri faz o gol de pênalti, o Sport teria um ponto. Imagina se aquele gol de Zé Wellison, imagina se aquele gol de Pikachu fosse validado, o Sport não teria nenhum ponto na competição. E a perspectiva é que o Sport continue aí na zona do rebaixamento, na lanterna, durante boa parte do campeonato e talvez fique aí até o final mesmo, com um time que vai sendo afundado pelo seu treinador Antônio Oliveira, infelizmente. É muita reza, viu, meus amigos? É muita reza. Campanha do Fortaleza, é isso aí na média, né? Um time que na temporada como um todo joga mal, jogou bem nos últimos jogos aí, mas na média não joga tão bem. Fora de casa faz a campanha fraca, 4 jogos, 3 empates, 2 derrotas. Se a gente for parar para analisar, o Fortaleza tem uma tabela planejada abaixo, né? Pontua menos do que deveria. Hoje era um jogo para pelo menos empatar em São Januário, mas perdeu para o Vasco. Pelo momento do Vasco, o Fortaleza deveria pelo menos empatar, mas não conseguiu fazer isso. Enfim, tá ali, né?
estava na tabela de classificação, normal, natural, um pouquinho já se projetado para quem está acompanhando o futebol aí nessa temporada. Bom, vamos passar aqui para os gols, né, do Vasco hoje em São Januário, 3-0, e um pouquinho aqui da análise do jogo. Antes disso, recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. É carga, viu, pai? A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu? Vamos para os gols, sem mais enrolações. O Fortaleza faz 1-0. O Fortaleza faz 1-0, ó. O Vasco faz 1-0 com 2 minutos do primeiro tempo, com Nuno Moreira, que no meu mano a mano ele tava lá, viu? Escolhido, selecionado. Boa troca de passe do Fortaleza por dentro. Ele recebe o passe ali por dentro de Hugo Moura e finaliza chapando no canto, fazendo. E, inclusive, o Hugo Moura também tava no meu mano a mano. O senhor Rocha criticou, me detonou pelo mano a mano que eu fiz, mas os dois que participaram nos gols eu coloquei. Hugo Moura, Nuno Moreira, coloquei Coutinho, coloquei Verratti. Não tem nenhum grande erro de análise aí, não, irmão. É bom deixar bem claro, tá? Inclusive o Vasco ganhou no meu mano a mano. Aí a galera me detonou no meu mano a mano. Não, pô, tava certo. No meu ponto de vista, pelo menos, né? O Fortaleza sofre o primeiro gol aí com 2 minutos de jogo, colocando aquele modelo de jogo do Fortaleza de jogar em transição já em xeque. Fortaleza é um time que gosta de ser reativo, não gosta muito de ter a posse de bola e jogar em transição. Apesar do gol sofrido, o Fortaleza poderia dar a resposta. E deu a resposta, só que perdeu um gol cara a cara. Belíssimo passe de Pochettino para Lucero dentro da grande área. Ele acha um passe para Pikachu. O cruzamento foi forte de certo modo e pingou muito em cima de Pikachu ali, ó. Pum, aqui, ó. Pingou muito aqui em cima dele e a bola pegou na canela e subiu. O Fortaleza perdeu o gol que seria de empate ali, acho que 10, 12 minutos depois do gol sofrido. Acho que aos 12 minutos, por volta disso, 13 minutos do primeiro tempo. Gol perdidaço. Se o Fortaleza fez esse gol aí, poderia ser um outro jogo, mas não fez. E aí o Vasco, assim, de certo modo, controlou o primeiro tempo ruim, de certo modo, não foi um bom primeiro tempo mesmo pra gente acompanhar, não foi horroroso, mas também não foi bom, não foi aquele primeiro tempo bom. Era um Vasco, de certo modo, controlando as ações do Fortaleza, jogando um pouco mais no primeiro tempo, tendo mais a posse de bola, finalizando mais, chegando mais, cara, não tem muito o que se discutir, ó. A gente analisa aqui a estatística, o Vasco teve 8 finalizações contra 4 do Fortaleza, e João Ricardo teve que fazer 2 defesas, enquanto o Léo Jardim sequer trabalhou nesse primeiro tempo. E a grande chance que o Fortaleza criou, perdeu. E aí vem o segundo tempo. No segundo tempo, o Vasco, mais uma vez, finalizando um pouco mais, com mais perigo, chegando mais e fazendo os gols, convertendo as chances claras que criou. As bolas que o Vasco criou de chance clara, chegou e fez o gol, cara. Foi muito mais eficiente do que o Fortaleza na partida. E aí vamos lá. Para o segundo gol do Vasco na partida, e é o gol marcado por quem? Por Verratti, golaço por sinal, tá? Jogada construída aqui de pé em pé, a bola chega para Paulo Henrique, que dá um drible da vaca em Gaston Ávila, na verdade, cruza a bola na grande área, a bola passa por toda a grande área, pelos dois zagueiros, e Verratti só faz desviar para o fundo da rede para fazer 2-0 Vasco, basicamente liquidando o jogo. Olha aí, ó, para quem acha que Verratti só faz gol de cabeça, ele faz gol de carrinho também, pô, escorando a bola no fundo da rede. E aí falhou a marcação do lateral, dos dois zagueiros, dos dois laterais, dos dois zagueiros, de todo mundo. E aí Verratti na grande área, se tem Verratti, tem gol. 2-0 Vasco. Acabou o jogo aí. O Fortaleza não estava tendo reação nenhuma na partida, sendo bem sincero. Paulo Henrique fez um ótimo jogo na partida, Verratti 2 gols, Coutinho ajudou também, contribuiu, Hugo Moura muito bem. Enfim, cara, o Vasco conseguiu fazer um bom jogo de modo geral e conseguiu vencer a partida. Parênteses, Marinho, né, cara? Meu Deus do céu. Que coisa vergonhosa, cara. Cara, a torcida do Vasco odeia Marinho. Mas não é só a torcida do Vasco, não. O Brasil inteiro odeia Marinho, cara. É muito chato esse cara, meu irmão. É infernal. É todo espalhafatoso. E hoje ele deu um murro, praticamente um soco, em Lucas Piton, na lateral do campo, sem necessidade nenhuma. Entrou no segundo tempo e com pouco tempo depois ele foi expulso. Acho que papo de 2 minutos depois. 2 minutos não, 1 minuto depois. Ele entrou e foi expulso. 2 minutos só foi mal. Papo de 5, 6 minutos depois ele foi expulso. De forma infantil. Sem necessidade nenhuma. Ele já tinha ameaçado a cotovelada.
Aí não deu. Depois que Piton chegou, ele dá uma abraçada de novo. Aí a torcida do Vasco, ei, Marinho, vai tomar no... É isso, cara. Marinho é insuportável ver Marinho jogar, cara. O cara que fica simulando falta a todo momento, pênalti, dá murro no adversário. Cara, é insuportável ter Marinho no time, tá? Pelo menos eu acho insuportável. Bom, e o segundo gol do Vasco? Vamos trazer aqui o segundo gol do Vasco, que eu não sei nem onde é que tá. Acho que foi aqui, né? O segundo gol do Vasco. Foi o gol de Verratti. Foi bola na esquerda, bola em Piton, bola em Piton, bola em Verratti. Cara, tem alguns gols do Vasco que você tem que trabalhar isso aí mesmo, velho. É difícil para o adversário marcar. É bola em Piton, bola em Verratti. Bola em Piton, ultrapassagem na grande área, bola em Verratti. O Vasco, velho, se você parar para analisar quantos gols o Vasco fez dessa mesma forma na Série A, o Sport não tem de todas as formas que construiu. Tipo, o Sport tem 4 gols, um deles foi o de Hugo Moura contra, tá ligado? E os gols com bola e Piton, bola e Verratti, deve ter uns 6, assim, uns 5, 6 pelo menos. Quase todos os gols de Verratti saem nos pés de Lucas Piton, quase todos. E Verratti é artilheiro da Série A nesse momento com 7 gols marcados. Arrascaeta também tem 7 gols marcados, vai jogar amanhã contra o Botafogo, né? Caio Jorge tem 5, é o vice-artilheiro, e Pedro Raul tem 4, e uma rapaziada aí tem 4 gols marcados também. Enfim, é esse o panorama aí dos jogos de hoje da Série A, tá, gente? Errei só um, gravemente, que foi o do Vasco. O do São Paulo eu cravei que ia vencer, o do Sport eu cravei que o Sport ia perder, e o Vasco vai ser do Fortaleza por 3-0. Bom, tamo junto, abraço pra todos vocês, tamo de volta mais tarde, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente!